Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Caros irmãos e irmãs, para melhor celebrarmos esta Santa Eucaristia, coloquemo-nos diante do Senhor nosso Deus, da sua infinita misericórdia, e peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Deus do universo, de quem procede todo dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós não é bom. E protegei com solicitude esta vida nova, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos cristãos de Colossos, irmãos fiéis em Cristo. A graça e a paz de Deus nosso Pai estejam convosco. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e oramos continuamente por vós. De facto, temos ouvido falar da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os cristãos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Esta esperança foi-vos anunciada pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vós. Assim como frutifica e se desenvolve no mundo inteiro, o mesmo sucede entre vós, desde o dia em que ouvistes falar da graça de Deus e tivestes dela conhecimento verdadeiro. Nela fostes instruídos por Epáfras, nosso querido companheiro de serviço, que está em vez de nós como fiel ministro de Cristo, e nos deu a conhecer a vossa caridade segundo o Espírito. Palavra do Senhor. Confio, Senhor, na vossa misericórdia.
como oliveira viçosa na casa do meu Deus. Confio para sempre na sua misericórdia. Confio, Senhor, na vossa misericórdia. Hei de louvar-vos eternamente pelo bem que me fizestes. Confio, Senhor, na vossa misericórdia. Na presença dos vossos fiéis proclamarei como é bom o vosso nome. Confio, Senhor, na vossa misericórdia. O Senhor enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres e proclamar aos cativos a redenção. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre muito alta e pediram a Jesus que fizesse alguma coisa por ela. Jesus, aproximando-se da sua cabeceira, falou imperiosamente à febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se e começou logo a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham doentes com diversas enfermidades traziam-nos a Jesus. E Jesus, impondo as mãos sobre cada uma deles, curava-os. De muitos deles saíram demônios, que diziam em altos gritos: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, em tom severo, impedia-os de falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao romper do dia, Jesus dirigiu-se a um lugar deserto, e a multidão foi à procura dele, e tendo encontrado, queriam retê-lo, para que não os deixasse. Mas Jesus disse-lhes: Tenho de ir também a outras cidades, a anunciar a boa nova do reino de Deus, porque para isto é que fui enviado. E pregava pelas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, agradecemos ao Senhor pela sua palavra,
todos os dias é proclamada na Santa Eucaristia, e é um convite para vivermos cada dia na nossa vida a palavra do Senhor. Nós temos nesse Evangelho de hoje 2 pontos muito distintos. O primeiro é a cena da sogra de Simão, que está com febre e Jesus vai curá-la. Jesus, com o poder da sua palavra, a liberta da enfermidade. E o segundo ponto distinto é sobre as palavras de Jesus, sobre a consciência da sua missão de anunciar o reino de Deus. Sobre o primeiro ponto, o primeiro momento, olhamos que a libertação, a cura, reabilita-nos ao serviço. Seria muito bom que todos aqueles que fossem curados, estivessem bons de saúde, pudessem colocar-se a serviço do Senhor, dos irmãos. Então a cura habilita-nos ao serviço. Mas é importante também olharmos para a enfermidade de uma outra maneira. Olha, primeiramente, nós sabemos que ninguém gosta de estar doente. Ninguém gosta de estar enfermo, de sentir dores. Mas algumas vezes, e sempre, muitas vezes, com certeza, muitas pessoas, Deus permite-nos que soframos. Permite-nos que estejamos doentes. Porém, muitos não conseguem compreender o sentido ou dar sentido ao sofrimento, às nossas enfermidades. Por isso, meus irmãos, é importante olharmos também a enfermidade como uma oportunidade para o encontro com Deus. Para quem não sabe, mas para aqueles que sabem também, há tantos que vivem afastados de Deus e da religião, da fé, que só voltam para Deus quando estão doentes. Então, a enfermidade, quer queira ou quer não, dando a ela um sentido, ela nos leva para um encontro também com o Senhor. Um encontro que transforma a nossa alma, um encontro que transforma o nosso coração, inclusive dá sentido ao sofrimento. Basta ver o exemplo dos santos pastorinhos, que deram sentido aos seus sofrimentos para oferecer como um sacrifício para a conversão e salvação dos pecadores. É aqui que a mensagem de Fátima também chama-nos a atenção para aqueles que sofrem, para dar também um sentido aos seus sofrimentos. Nenhum sofrimento em Deus, com certeza, é sem sentido, porque todo sofrimento em Deus é redentor, é purificador. O Senhor nos purifica. Há tanta gente que muitas vezes também sente-se orgulhosa. É uma pessoa orgulhosa, prepotente, arrogante. E quando vem a enfermidade, a doença, logo a gente vê uma mudança radical. Porque sabe que vai precisar dos outros. Sabe que necessita da ajuda dos outros. Aquela arrogância e aquele orgulho acabou. Mas mesmo assim ainda há algumas pessoas que não querem, nos momentos difíceis, contar com a ajuda de ninguém. Querem ser autossuficientes. A nossa vida, meus irmãos, está nas mãos de Deus e dos outros. Nós dizemos que está tudo bem quando realmente não temos nada. Mas quando realmente necessitamos, pela nossa fraqueza do corpo e até mesmo espiritual, devemos ter consciência que nós sempre vamos necessitar de ajuda de alguém. E que nós não nos fechemos em nós mesmos, pelo nosso orgulho e pela nossa arrogância e prepotência, mas tenhamos a humildade de poder também saber que precisamos dos outros e também oferecer a nossa ajuda àqueles que mais precisam, os doentes. Olha como é bonito ver Jesus que acolhe cada doente que vem até Ele e pondo-lhes as mãos, cura-os, porque Jesus é o bom pastor que vem para dar vida às suas ovelhas. É claro que o Senhor quer que nós estejamos sempre bem, mas muitas vezes somos nós que contribuímos para as nossas enfermidades. Não é Deus o culpado, somos nós que não cuidamos, da nossa saúde, da nossa vida. Então Jesus tem um carinho especial
sobretudo por esses que mais necessitam. Por isso acolhe a todos. Inclusive, Jesus, que afastou-se para poder também sair para outra cidade, aqueles que foram curados por Jesus não queriam que Jesus fosse embora. Quem é que quer que Jesus vá embora quando Ele transforma a nossa vida? Quando Ele nos recupera a saúde do corpo e da alma? Quando Ele é para nós tudo aquilo que seja mais importante? Nós não gostamos que aqueles que amamos vão embora. Gostamos que esteja ali ao pé de nós, não é? Então aqui Jesus tem consciência da sua missão, que também outros necessitam dele, que é necessário partir para outras cidades para também anunciar a boa nova do Reino de Deus. Não podemos reter Jesus só para nós, também os outros necessitam de Jesus. Não podemos permitir ou querer que o Senhor fique somente conosco. Por isso a importância de reconhecer a ação de Jesus na nossa vida e na vida dos outros também. Então, todos querem Jesus perto de si. Por isso, meus irmãos, Jesus veio como uma resposta consoladora para aqueles que sofrem, para aqueles que mais necessitam dele. Para todos, com certeza, sem exceção, independentemente de religião, de raça ou de cor. Todos aqueles que recorrem ao Senhor, com fé, alcançarão as suas graças. Por isso a importância de colocar nele a nossa confiança, a nossa esperança. E quando rezarmos, como a própria palavra de Deus diz, não duvidar no nosso coração, mas rezar pondo a nossa confiança no Senhor. Então queremos rezar por todos os doentes, por todos aqueles que são impedidos de fazer a vontade de Deus por alguma necessidade física e também espiritual. Rezemos pela saúde espiritual e também física de tantos aqueles que não têm condições de colocar-se a serviço dos irmãos e também, ao mesmo tempo, no Reino de Deus. Agradecemos também hoje ao Senhor por uma bodas que celebramos, bodas de prata. Queremos pedir aqui que se aproxime o altar do Rui e a Fernanda para assim rezarmos juntos com eles, pedindo ao Senhor esta bênção para que possam perseverar, continuar a perseverar na sua vida matrimonial, que o Senhor assim os convidou um dia a aproximar do altar. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com o vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Convido também a cada um de vós aqui presente a fazer a sua prece para esse casal, para essa família, para que permaneçam e continuem sempre unidos no amor que um dia o Senhor os uniu. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Pode colocar as alianças. À esquerda. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida e seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, muitos parabéns. Que Deus abençoe. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom.
Irmãos, os habitantes de Cafarnaum acolheram Jesus e não queriam que ele os deixasse, mas a missão do Filho de Deus é anunciar o Evangelho do Reino em toda parte. Peçamos ao Pai a graça de conhecer melhor a Cristo, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai, que está nos céus, inspire a Igreja a falar como Jesus e a curar os enfermos e os doentes, orando, impondo as mãos e ungindo-os com óleo. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai, que está nos céus, inspire os homens a dizerem não ao demónio, o tentador, e a voltarem-se para Jesus, o Messias enviado ao mundo. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai, que está nos céus, inspire os pastores a orar em lugar deserto, como Jesus fazia, e a anunciarem sem descanso o reino de Deus. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai, que está nos céus, inspire os cristãos a amar de todo o coração os que mais sofrem, por causa da esperança para eles reservada na pátria eterna. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai, que está nos céus, nos inspire a nós e aos outros membros da comunidade a saudar-nos e a vivermos unidos na paz de Cristo. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a Mãe do Senhor os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos. Oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus, Pai eterno e onipotente, inspirai-nos a realizar em cada dia o programa de Jesus, de curar quem sofre, orar em segredo e anunciar o reino. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nesses mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte e em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo, vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo o bem e socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens atribulados no corpo ou no espírito e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre a luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição,
e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, e enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a nós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Ao desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Ensinai-me, Senhor, o caminho dos vossos decretos, para ser fiel até ao fim. Dai-me entendimento para guardar a vossa lei e para cumprir de todo o coração. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Conduzi-me pela senda dos vossos mandamentos, pois nelas estão as minhas delícias. Inclinai o meu coração para as vossas ordens e não para o vil interesse. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Desviai os meus olhos das vaidades e fazei-me viver nos vossos caminhos. Cumpri a promessa feita ao vosso servo, destinada aos que vos temem. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade.
para sempre, permanece para sempre. A misericórdia do Senhor permanece para sempre, permanece para sempre. Bendiz a minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz a minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. A misericórdia do Senhor permanece para sempre, permanece para sempre. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marta, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Agradecidos ao Senhor por esta Eucaristia, pela palavra de Deus que vem trazer à nossa vida esta confiança no Senhor, que sempre quer nos curar porque nos ama. Coloquemo-nos também diante de Deus, à nossa disposição para melhor servi-lo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos uma boa tarde, um bom almoço. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.